né, do aniversário da equipe do Juventude da SAJO, Sociedade Atlética Juventude Operária. E o motivo da gente trazer o Petz aqui hoje na Rádio Cidade, né, no nosso quadro Baú do Esporte, é resgatar a história dele, Petza, né, e que se confunde justamente com a história do Juventude, né. Durante muito tempo aí, o pessoal, Petza, que vem aqui no nosso quadro, fala, né, cita você, cita o Capão, né, são os dois nomes mais citados aí do lado do Juventude. E nada mais justo, mais certo do que a gente trazer você, o Capão, já convidei várias vezes, né, vamos ter que ver uma forma de trazer o homem ou levar a rádio lá, eu acho que vamos ter que levar. A rádio. Mas o Petz atendeu o nosso pedido hoje na correria, né, Petz? Mas é uma data importante, 60 anos da Sociedade Atlética Juventude Operária. Quando começa a sua história ali dentro do Juventude, Petz? Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Aldrey, e os ouvintes da 104.9, Rádio Cidade. Uma satisfação poder dar uma pequena parcela de colaboração nessa... Já temos só um ano a menos que o Juventude, né? Temos com 59, né? O Juventude já está com 60, né? O tempo passa até... Eu comecei a participar do futebol em 1977. Já tinha ido algumas vezes em algum jogo com meu tio Valdir, que jogava no Juventude, né? Mas em 77, quando houve um quadrangular aqui em Birubá, 1977, até que o Juventude foi vice-campeão, né? Foi muitos anos vice, né? E aquele ano também foi uma grande festa aqui. Daí eu tinha uns amigos aí que formaram nas preliminar lá, formamos o juvenil, que era o Alencar, o Eliseu Ribas, o Neriense, o Julião Guels, que hoje não está mais aí, o Gudi, aquela turma, né, que queriam fazer um time, né, então me convidaram para participar, né, no tempo do pavilhão velho lá, né, fizemos alguns amistosos aí, umas preliminar de 20, 30 minutos lá que o pessoal queria, depois vários jogadores desses participaram, né, da equipe de cima do Juventude, caso o Julião, o próprio Eliseu, né, Ribas, que foi um grande ponteiro direito, né? Na época era ponteiro, né? Ia pro fundo, né? E fazia jogada, né? O Neri também depois participou anos na Juventude e outros que a gente não... Agora até se esquece do nome, né? Porque perde o contato, né? E a partir dali a gente criou um vínculo, né? Com o clube, né? Conheci o Capau, as outras pessoas, que era o presidente na época, acho que era o Sérgio Camargo Nogueira, o Camarguinho, o Arizão, depois o Hernani Bona ali, a gente criou e comecei a trabalhar, daí fizemos algumas coisas aí do júnior, do Juventude, saía no interior, jogar aí, né, e tempo até hoje um grande empresário, não me toque, chamavam de Pastel, né, também participou na época, Morcelli, hoje em Passo Fundo, trabalhou anos na CCGL, no Posto da Cotribá, né, e assim vários jogadores que passaram por aí, né, e depois foi passando, daí entrou o Lagarto, né, com o time dele, né, formava aquele juvenil e viajava aí para todo o estado, né, e aí foi criando, depois a gente participou no time de cima, né, onde tudo, na época, o jogador jogava porque gostava de jogar bola, não tinha tantas opções que nem tem hoje, né? Então, o Nelson Nicolodi depois entrou. Então, a gente saía em todo estado aí, viajava numa Kombi, ou em duas Pampas, né? Nas caixinhas, ia para Frederico, ia para tudo que é lugar, né? E aí depois foi terminando, né? O custo começou a ficar muito alto e depois se resumiu no amador, né? Vários anos de campeonato amador, de batalha, né? É mais ou menos por aí, né? Até... participamos em 81, em 79 de outros quadrangulares, né? Mas sempre faltando aquele quezinho a mais para buscar um título. Exatamente, Petz. Eu até estou compartilhando aqui, o pessoal está entrando, conferindo conosco aqui, o Rogério Oliveira, o Dani, o Rudinei Roveder, lá de Fortaleza dos Valos, o Jorge Gonçalves. Você teve uma época, uma passagem como jogador do Juventude também, Petz? Não, nunca joguei bola, né? Sempre foi no bastidor o teu trabalho. Sempre foi no bastidor, né?
Tive uma passagem no segundo do Florestal, né? Tempo do Pelezinho, né? Me convidou, né? Isso já mais recente que 89, lá no... Joguei 20 minutos, pedi para sair, me deu calo nos pés e depois nunca mais. Pelezinho sabe da história. Volta e meia a gente comenta isso aí, né? Estreou e parou, né? Não tive a felicidade de jogar futebol. E você nasceu aonde, Pedro? Eu nasci aqui em Birubá, né? Sou natural do Santo Antônio do Umbu. Santo Antônio do Umbu. Filho de quantos irmãos na família? Irmãos é eu e a Neiva, né? Casado com o Edmilson Martins, trabalha na Caixa. E daquela turma lá, das primeiras turmas lá de Santo Antônio do Umbu, lembra? Lá a gente participava, né? Meu pai jogava, o meu tio, o Valdir, aqui do lado, o Mário Pedro, assim, tinha bastante, saía às vezes junto, né, de caminhão, olhar jogo, né? Naquela época tinha o Santo Antônio do Umbu, né, acho que era o Avante, né, e depois tinha o próprio Triunfo, que era do Triunfo também, né? E todos tinham bons times, né? Bons jogadores, né? Aí depois a gente veio para a cidade, né? E daí perdeu esse vínculo anos, né? E depois que a gente entrou ali no Juventude e seguiu até. Essa entrada no Juventude, ela vem por influência do quê? Mas olha, nem sei, por amizade, né? A gente gostava do futebol e tal, e daí os piá me convidaram para ir treinar lá, né? E daí a gente seguiu nessa batalha aí, né? Muitas alegrias, muitas decepções, né? Teve quantos anos mais ou menos como técnico do Juventude? Eu fui várias vezes técnico do Juventude, né? Em 87 foi um grande momento, né? Que ali quando iniciou, quem jogava dos guri ali era aí tinha o Paulinho Glauber, o Marangão, o Refate, tinha uma boa turma ali, né? Deixamos escapar numa noite aqui que 97, né? Com o Vila Rosa aí aquele ano, até o Gaciba, foi a primeira vez que veio apitar aqui. Eu me lembro bem, era no fim do jogo, deu uma falta para nós, bem na frente do túnel ali, né? Acho que não tinha o túnel ainda. E eu disse pro Butiaco, joga essa bola lá no fundo e segura, né? E acabou, não sei o que dando a bola lá e tomemos no contra-ataque, né? Um gol do centroavante Evandro do Vila Rosa, né? Na época jogava o Pastor ali, de grande jogador. E depois ainda o Gaciba deu 7 minutos, erramos 3, 4 gols aí, não conseguimos. Depois fiquemos vice-campeão, né? Mas foi um ano, tinha muita gente boa que vinha jogar na época. Era uma geração que hoje não tá fácil de conseguir, né, Pedro? Não desmerecendo, né? Hoje, que eu te falei antes, né? Tem muitos outros tipos de atividade, né? Então, uns são bons jogadores, mas vão estudar, daí não conseguem compartilhar e coisa. Mas na época aí, por Ibirubá, tanto Grêmio como Juventude, Sase de Selva, Cacique, América de Itapera, Não Me Toque, Lagoas Três Cantos, Fortaleza, 15 de novembro, até Fazenda Colorado tinha time no Amador, 2 anos, 3. Pampeiro de Soledade, Avenida de Soledade, Avenida de Baros Cassal, Arvorezinha, eram 16 times que disputavam o Amador, né? Então a gente jogava 4, 5 meses só para definir quem chegava para frente, né? Esse Arroio Grande, tinha o Mauro Zanato, o irmão dele, os Lickmaier. Você tá louco. Jogou aqui, o Mauro jogou, o Darley também jogou com nós aí. Mas tinha jogador. Ele, não desmerecendo ninguém, mas de muito mais qualidade, né? E aqui em Birubá, se quisesse, saía jogador aqui profissional? Saiu bastante. E jogadores nato daqui, Pelezinho, o irmão Pelé velho, depois jogou no profissional, né? Arizinho, grande jogador. E o pessoal que veio de fora, né? Cruz Alta trazia de monte, né? Que veio os Bexiga, o Jacaré, lateral esquerdo, que nem ele. Nunca pisou aqui. E fora de Juí, onde você dava um coice na macega, saía jogador. Saía, às vezes a gente ia, eu, Capal, o tempo do seu Valdir Weber, ia em Juí, trazia 3, 4 jogadores. Ivan Norato. Hoje já está mais difícil, né?
Já não tem mais. Bom, pode ver pelo profissional, né? É. Profissional hoje, jogador dá. Olha Você a dá um seleção, destaque, né? já tá. Olha a seleção, né? Seleção. Então é um exemplo, né? Eu acredito que o passado teve Grêmio também, grandes jogadores que passaram pelo Grêmio aí, pô. Mas são coisas que passam, né? Assim como a gente passa também, né? É, você citou o Grêmio e como dirigente e a vida toda ali no Juventude, qual foi ou qual foram os clássicos que mais te marcaram, os clássicos Greju, Pets? Como é que era esse clássico Os clássicos antigamente? aí era a motivação, né? Durante a semana, antes de mim, já lá no começo, quando o Capal fala e coisa, né? O, as equipes, os jogadores, se vinha um do Grêmio, do Grêmio, do Juventude, isso nem se cruzavam, né? Aquilo enchia de gente, era pegada a coisa, né? Não existia muita intimidade aí, né? Não, na época de clássico, o bicho pegava, né? E era grandes jogos, né? Às vezes a gente vê o pessoal falando, Branco trai, né? Quando ele fala desses clássicos, né? Outras pessoas aí, né? Até do meu tempo, depois dos clássicos, ficava nervoso, te dava dor de barriga, tu sentia, né? O jogador também, né? Ficava concentrado a semana inteira, fazia os treinamentos pensando no clássico, né? Que era o derby, né? De Birubá, né? E deu grandes jogos, assim como Juventude venceu, o Grêmio venceu, grandes jogos, né? Então, tempo do Griso, Paulo Gaúcho, né? Isso aí era fantástico de ver os jogos, né? Aquela pegada, os irmãos Rere, Roberto, Rubi. Então era uma coisa bonita de se ver, né? Nos clássicos, né? Juventude de um lado, Grêmio do outro, né? Não tinha que nem hoje, tá na Copa lá tudo junto, não. Lá no campo do Grêmio, Juventude ia para o outro lado, né? E o Grêmio ficava aqui e vice-versa, né? Então não tem. Mas era os 90 minutos, né? Discussão e xingamento e gozação, né? Mas depois passa, né? Todo mundo, outro dia, muitos iam trabalhar junto, né? No Você, mesmo como tronco. treinador, venceu clássicos Greju? Venci, perdi também, né? Então, assim, não tem muitas recordações de placar, mas era bonito, né? Era bonito de ver, né? É uma pena que não tem mais, né? E acredito que não volte mais isso aí, É, né? isso aí vai ficar, acho que só aqui nas histórias Vai mesmo. ficar nas histórias, né? O futebol amador, depois que entrou o Noveleto na federação, vai ficar na história, né? Vila Rosa, Ivoti, grande. Depois, quando começou a entrar, nada contra, né? Mas começou a entrar muito o time de Sapucaia, outros times assim da grande Porto Alegre, perdeu a essência da coisa, né? E a gota da água foi quando tivemos que jogar em Panambi, né? Para decidir com o time lá do Cabeça, com o Noveleto, que não permitiu jogar em casa, fazer jogo fora de casa, né? Ali foi a gota d'água, né? Tu, O tu futebol lembra, amador. tu lembra alguns detalhes daquele ano ali, Petsa? Naquele ano Já ali, fazem 7 anos, isso foi 2012 que aconteceu, né? eu acho que foi 2012, Estamos em então, 2019, já são 7 anos aí, algumas então, coisas eu já não recordo mais o então, porquê que foi. naquele ano ficou lá porque os estádios não iam ter capacidade, não sei o quê, e podia dar problema. E uma coisa que o Noveleto inventou para depois levar o segundo jogo lá para Bento Gonçalves, lá no estádio, lá onde é que era do lado deles lá, né? E no fim a gente tivemos que jogar de noite ali, porque tinha campeonato lá em Panambi, né? E, claro, perdemos uma oportunidade, mas faz parte, mas foi um grande erro, né? E no outro ano, daí deu um em cada campo, né? Daí mudou no Uhum. próximo. E depois acabou terminando, né? Porque depois o Juventude acabou desistindo, porque jogava e não jogava ali no tempo acho que era do final do Vermelho, né? Não, daí já foi na gestão do Rogério e do André ali que a gente acabou desistindo. Mas também fizeram grandes times, né? Mas tem esse problema, a desorganização e a desmotivação foi muito grande, né? E aí foi terminando, né? E hoje só ficou o patrimônio e o título, né? É. E o título, Petsa? O que você recorda daquele ano? O título em 2003, na realidade, o Juventude construiu a sede ali em 2003, ali, né? Foi inaugurado, acho que depois que inaugurou, daí começou o campeonato.
Aí, ali que surgiu bastante, tinha bastante gurizada ali da geração 2000 ali, né? Eu me dava bem com o Garrincha, tinha treinador. E a gente não tinha praticamente nenhum recurso na época, né? Daí fizemos uma reunião lá com o Garrincha e... Já tinham gastado tudo na sede, né? Foi gastado bastante, já vinha de 2, 3 anos ali naquela ânsia de ser campeão, né? E com grandes times, né? Sempre batendo na trave. Sempre batendo na trave, né? E esse 2013, então o Garrincha disse, não, eu vou, mas tem que ser só de Birubá, né? Acho que só tinha de fora o Lipe de Colorado. O resto era tudo daqui, agorizado. Nós temos que treinar. Sábado, domingo de manhã, terça, quinta, sexta. E o pessoal encarou essa meta de treinar e acabou dando certo, né? Mas no início teve gente que saiu fora. Não, né? Teve uns que saíram fora e os que não ganhavam nada. E daí depois a gente combinava, só ganhava por vitória, né? Empate ganhava 30 pila, eu acho. Derrota não tinha nada. E depois o time começou a ganhar, daí era... Mas também era treino terça, quarta e quinta, friozão naquela época, levantava serração, todo mundo treinando, né? E ganhava o jogo, era 50 pila daí, né? O pessoal ganhava, né? Ia nos treinos por causa da onça, né? E uma coisa que gerou e que deu certo, né? Mas tinha bons jogadores ali, né? Na época. O Dude, o Maninho, o Xande, o próprio Bequinho, o Marcolan, né? O Lipe. Não sei, não me lembro se o Regis estava em 2013, agora não me lembro. Mas tinha bons jogadores. Foi a última safra, mais ou menos, que surgiu. Bom, acho que em atividade mesmo, só o Márcio ainda se arrastando e sabia jogar, né? E deu certo, e fomos galgando, acho que é o Bright, o goleiro. Jonas e Alain. Jonas e Alain, a defesa, né? Ali eu sei que o pessoal dizia, mas onde é que vamos ir, né? Até esse dia, no último campeonato veterano, daí estavam os dois no Águia Branca, né? A zaga, né? Alain mas era um grande jogador, né? Tinha camisa. E o treino que fazia a diferença. Eu treino, e perna. Nós matávamos os times no segundo tempo, né? E fomos galgando, tivemos grandes decisões aí nos pênaltis, derrubemos gente, né? E até chegar com o Ivotina, que não tinha... Era praticamente impossível, né? Saímos perdendo aqui 1-0, choveu ainda. Nem renda não pudemos fazer muito. Mas depois conseguimos, daí o... Primeiro jogo 1-0 para eles aqui. Não, 2-1 para nós. 2-1 para nós. E o 2-0 para nós aqui. 2-0. Era a partir dos 20 do segundo tempo. Não sei se o primeiro gol foi o Jonas de cabeça e o Maninho de falta, né? O inverso ali. Ganhamos 2-0. Mas tá louco. Os caras não acreditavam naquilo, né? Mas nós tínhamos bom potencial. Tinha uma pegada boa. E o Griso também, na maneira dele, ajudou nós aquele ano, né? Até depois lá na volta, aí até era o tempo do Fernando do S, né? Daí, de manhã eles fizeram o debate lá. Aí o presidente perguntou para mim, né? Se achava que nós tinha força para segurar eles lá, né? Se o 2-0 era um grande resultado. Não, é um bom resultado, mas não se sabe o que vai fazer. Mas aí que houve uma grande mobilização, como é que eu vou te dizer? Junto à federação, era o Emílio Perondi, o presidente. Irmão do Darcísio, né? Na época. Nós saímos aqui no domingo de manhã, nem fomos posar no hotel, nada, né? Almocemos lá em Montenegro. Almocemos ali, fiquemos lá sentados, lá, né? Um calor do diabo, né? Chegamos lá no estádio, o jogo era 5 horas. Chegamos lá no estádio e os caras não deram vestiário para nós. Ficamos mais de 1 hora. Tinha uma preliminar, né? Até que o mesário lá obrigou os caras a dar chave. Os caras queriam matar nós no cansaço, né? E como é que vamos jogar lá? Aí que entrou daí o Cavalli, que era muito amigo do Darcísio Perondi, né? Aí fez o meio campo, junto com o Perondi. O Perondi foi na final. Primeira vez que aconteceu o presidente na final. Arrumou um aparato policial que meia hora antes do jogo desembarcou 40 brigadianos lá. Não se sabe de onde que vieram. Além da brigada normal, mas tudo um trabalho de bastidores, né?
Daí, sabe, daí os caras não tinham, né? Chegou o trio da arbitragem, bom trio da primeira, né? Me lembro muito bem, eu tava por lá, daí chegou o Peronde. Aí o Peronde convidou o Cavalli e o presidente deles, né? Foram visitar os vestiários, né? Daí o Peronde chegou lá, cumprimentou, né? Eu não estava junto, né? Mas desejou bom jogo. Foi no vestiário do Ivoti também. O Ivoti era só animal. Os caras tinham um cano de time. E daí depois o Peronde pediu foi nos árbitros também, né? Pediu uma arbitragem de primeira linha, né? Daí o Peronde disse pro Cavalli, mas hein, Cavalli, mas o que vão fazer com o nosso time, hein? Olha aí, ó, olha a altura, só Rastoio o nosso time, né? Não tinha, era o Jonas e o Alan na zaga, né? Daí o Cavalli disse para ele, mas espera, deixa os pés jogar primeiro, né? 20 do primeiro tempo, tomemos o primeiro gol. 1-0. Estádio veio abaixo. Ah, esse cara foi a loucura, né? E pau, né? Você estava lá? Eu tava lá na torcida daí. Tava na torcida lá. 8 ônibus de Birubá. Mais de 400 pessoas. Chegou e tinha espaço lá para Tinha. O estádio deles é fantástico. É estádio de primeira linha, né? Mas o time tava bem, tava batalhando. Eu agora não me lembro se o Griso teve que sair ou entrou no segundo tempo, tava meio machucado. Acho que saiu com o Bequinho, daí entrou o Griso. Segundo tempo, daí começou a normalizar, né? E quase no final, deu uma escapada lá, o Joãozinho e o Tiaguinho, né? No contra-ataque, né? Joãozinho... Borcha participava junto com nós, né? E daí acho que não sei se o João quis fazer o golo, você dá pro Tiaguinho, nós empatamos o jogo. E daí eles foram lá e fizeram um golo e o Bandeira aqui, ó. 1-1 era 2-0 ia pros pênaltis. E o Bandeira anulou um gol na final, né? Anulou certo, correto, né? Do time da casa. Do time da casa, né? Aí terminou o jogo, foi aquela festa, né? É inacreditável, né? Chegamos aqui em Birubá, era 1 da manhã. Caminhão de bombeiro, cheio de gente ali no trevo. Daí descemos pro campo, né? O Neno Schroeder era vivo ainda, né? Aí desceu com a gaita na avenida, tocando o hino, né? Foi um grande momento, né? E depois disso aí, fomos no Sul Brasileiro, lá no Paraná. Do time melhor, 2004, com um time mais qualificado. Também faltou um detalhezinho para ser campeão. E em 2004 decidimos com o Fagundes Varela, né? Em casa. Como é que é o futebol, né? Eles vieram aqui e levaram o título de nós, né? Foi 2 grandes momentos. Daí depois Daí eu parei, né? Entrou o Vermelho, fez 2 campeonatos, daí aconteceu aquilo com ele. Aí entrou o Rogério, daí deu toda essa coisa aí, né? Daí foi a conservação do patrimônio, né? Mas foi assim... Você era o presidente da época do título? Eu era o presidente. Era o presidente e o Garrincha era o treinador. Eu e ele fomos os únicos que não faltemos nem um jogo, nem um treino. Mas era bacana. Nós já tínhamos a nossa sede lá, era cachorro quente, churrasco. Nós gastava mais em boia do que em bicho pro jogador, né? Sim, pela parceria. E daí, mas nesse momento, daí o pessoal começou a colaborar mais, né? No mata-mata depois, né? Aí eles ganhamos 100 pila, né? 2 onças. E eu sei que na final nós fizemos uma vaquinha aí, cada jogador ganhou 200 conto. Mas valeu a pena, né? Era 4 onças na época, era aquela festa, né? Imagina. Depois na hora da janta, né? Mas foi coisa linda, e as trajetórias. Mas infelizmente. E o bonito dessa história, Pedro, foi que a base toda de Birubá provando que aqui tinha material humano suficiente. Tinha. Essa foi a grande mensagem que ficou, né? É, exatamente. Aí depois os piá jogaram, daí uns foram jogar no Grêmio, que daí tiveram as francesas, depois foi parando, né? Depois veio jogador de fora e coisa, e daí só que começou a tornar muito caro o futebol amador, né? Mas o grande auge foi nesses quadrangular que a gente ia, fomos lá em Dois Irmãos, aqui em Birubá, em 77. Depois fomos lá para São Sebastião do Caí, os caras recepcionaram a juventude lá numa festa lá, né?
Mas Ibirubá, no meu tempo, assim, passou grandes jogadores aqui. Paulo Tim, alemão. Zequinha veio com ele. Martins. Gente que vinha aqui, não que os que vêm hoje, não, mas gente que vinha e decidia, né? Paulo Tim, grande jogador. Não como jogador, como gente também. O Zequinha. Aí vinha o pessoal de Panambi ali, né? Era gente boa de lidar. A gente teve mais alegria do que problema, né? Depois veio jogar, jogou no Florestal, anos ali, o Caco, o Kleber, irmão deles. Os caras jogavam muita bola, né? Mas, infelizmente, cada um foi para um lado depois e hoje não volta mais, né? A gente tem que ser realista que não volta mais, né? Mas é isso, a convivência hoje ainda todo mundo colabora um pouco lá para manter a estrutura, né? Então agora o Suca tá ali pegando ali, dando uma assistência ali para sair os municipal, né? E não sei o que vai acontecer do futuro, né? Acho que é só a manutenção do estádio e a não ser que caia, mude os ventos, né? Mas senão não tem nem profissional, né? Profissional hoje eu acho que não teria gente para trabalhar. Ninguém sei. Tem que ter novo ânimo, né? Tem que ter fazer. E tem que pessoas ter novas. recurso, tem que ter recurso. E é por aí, né, que você faz as coisas, né? Mas você fazia porque você gostava, né? Então, você saía às 5 da manhã, voltava à meia-noite jogar bola, né? Fim de semana sim, fim de semana não, né? A chave era nós aqui e os times lá de baixo, né? Então, os caras berravam para vir uma vez, né? Nós ia 4, 5, tudo lá para baixo. Mas era gratificante. Passou muito gente boa, né? O Mário Sérgio de Souza, baita cara, gente boa também, foi um grande dirigente, parabéns aí, tá te mandando. O Mário Sérgio, jogou no Juventude também, pai dele, Escurinho. Escurinho jogava com elegância, né? E jogava. Não pedia para ninguém jogar por ele, né? Até hoje, às vezes no campo lá, goze com ele, né? Que não sujava o calção, né, Gão? Daí eles, quer se sujar, se atira em campo, né? Eu jogava de pé, né? E era difícil o negão cair. Na época dele, do Jair Bexiga, daí tinha uns outros pessoal aí. Então aí, tem... como é que eu vou te dizer? Futebol deixou só lembrança boa, né? Acho que as coisas ruins que aconteceram, isso aí a gente esquece, né? Sim. Mas vai se passar, né? Daqui a 10 anos já, de repente, nem vai ter outro que vai falar alguma coisa, mas vai caindo no esquecimento, né? A história tá ali, né? Mas ela é lembrada de vez em quando, né? Sim. Portanto, é que nem nós mesmo, juventude, nessa correria aí, podia ter feito um almoço, uma janta, uma ganhada. Mas também todo mundo na corrida, agora tem o campeonato municipal, né? A gente hoje luta ali, eu sei, para manter o estádio, né? Se tu deixar lá, ver o que aconteceu lá no co-irmão ali, agora o Neco, até parabenizar ele, né? Tá fazendo um bom trabalho ali. E daí quando tá fazendo um bom trabalho, dá um vento, leva a metade embora, né? Que nem aconteceu no Juventude, aquela época. Sofreram para botar o telhado, lá vem um vento, levou tudo embora, né? Então, mas foi reconstruído, né? O pessoal colabora, né? Mesmo assim, agora a diretoria fez uma rifa aí para tentar ter um dinheiro em caixa, climatizou a sede, está melhorando. Vai ter que ser isso aí, né? Amanhã depois tentar fazer um grupo de pessoas que frequentam lá, alugar e manter, né? Esse é o objetivo, né? Vico Bike Motos, parabéns, bela história, aí escreve o João Adolfo. João. Everton Lagman, esse cara merece eternamente respeito pelo que fez, pelo Juventude, uma pessoa que aprendemos muito e sempre foi muito dedicado. Abraço do Everton Lagman. O Everton jogou também no Juventude, né? Participou ali, ele, o pai dele, né? Frederico cuidou. A família Lagman, né, em si, né? Na época da construção do pavilhão ali. Eu pegava, fazia os mutirão, depois das 6, sábado. Fazia aquela churrascada, aparecia 10, 12 para trabalhar. Né? Chegava a se empurrar um no outro, né? Hoje tu vai fazer isso, não sei se tu acha.
Na época da construção do muro também, eu me lembro, em 85, tinha 30 pessoas trabalhando no sábado lá, né? Em 85, quando o Cavalli pegou de presidente, o Carlito Fleca era vivo ainda lá, hoje é onde é que é do CUT, lá tinha o Hotel Central, né? Toda sexta de noite tinha bingo lá, né? Eu cantava bingo lá até 1, 2 da manhã, né? O pessoal pegava o dinheiro de noite, sobrava 500, 600 pila, 200 pila, ia lá no tempo da Larcel, Coprela, e comprava cimento e ferro. E daí foi construído todo o muro, só com isso aí, né? Mão de obra não se pagava, né? Você comprava, quando a carne era barata, né? Com 100 pila, fazia um churrasco para 30 pessoas, né? É verdade. O pessoal ia de manhã lá e trabalhava até de tarde. Foi ligeiro para construir, né? Só nos mutirão, né? Era bom de ver isso, né? Hoje em dia De onde é já que mudou. vinha essa motivação do povo? Mas motivava pelo futebol, né? O campo não era do Juventude, né? Era da família Traina ali, né? E ali em 85, ali quando o Cavalli conheceu o Juventude, fez amizade com o Arizan, com o Camarguinho, com o Hernani, com o Capal, né? Daí ele foi presidente, daí ele disse, mas nós temos que ter um objetivo, né? Cavalli é um visionário, né? Então fizeram um grupo de pessoas lá e a família Trai também cobrou o mínimo que podia cobrar pelo espaço, né? Fizeram uma vaquinha lá e compraram o campo, né? E começou as metas ali, pavilhão, primeiro cercamento e tudo, né? Aí o pessoal tinha, Orlando Nogueira também, né? Participava direto, né? Muitas outras pessoas, né? E daí tinha motivação, né? Tu trabalhava no sábado e domingo tinha jogo, né? Deixava tudo limpo, ia fora, os campeonatos, né? Em 85 tinha os campeonatos do interior, de juvenil, né? A Juventude foi campeão na época. Então tinha motivação. E depois, se não tem futebol, não tem motivação, né? É. O que é a motivação hoje dos clubes que disputam o municipal? Fazem jantar dançante, fazem rifa, core, para juntar um dinheiro para em 3 meses ter um futebol. A motivação é sair depois para tudo, né? É. Então ainda tem pessoas que trabalham para isso, né? O Alain, lá da MRT, Alain escreve: parabéns, grande cara, merece o respeito de todos. Abraço, Alain dos Reis. Lembra na comemoração o Nenos tocando gaita em cima do caminhão de bombeiros no Imigrante e o motorista trocou de marcha, perdemos o Nenos e a gaita. Naquela época, é verdade. É verdade. A subir ali. É isso aí. Desceu, né, do caminhão. O Michael Rabi, grande pizza. O futebol de Birubá deve muito a ti. Grande abraço aí. O Michael é filho do Jair Rabi. Isso. Jogou também nas categorias de base. Jair jogou no Juventude também. Jair Rabi, um grande centroavante. Jogar no Bangu. Paulo Verso escreve para ti aqui, pizza. Parabéns, grande dirigente, grande pessoa. Paulo Verso também, um grande árbitro aí. O Suzico, parabéns, pizza. Suzico é do futsal, mas jogou também, não? Jogava muito bem. São pessoas, graças a Deus, a gente tem uma amizade grande, né? Ele escreve aqui: ficamos vice-campeão júnior pelo Juventude em Taquari. Lembra aquela briga, não terminou o jogo? Isso, tivemos lá. Era fumaceira, né? Paremos no Itaquari, exatamente. E depois fomos em outro lá em Estância Velha, para aqueles lá também participando do quadrangular. Tempo que o Walter Senna era goleiro. Jogamos no Beira-Rio, no Olímpico, preliminar de Grenal. Essa foto tá, inclusive, até hoje por aí, né? Terminou o jogo, os caras foram direto no Pelezinho. Queriam saber quando o Pelezinho ia a Porto Alegre, mas o Pelezinho já tinha passado a idade, né? Naquele tempo o Lagarto fazia muita truta nas fichas, né? E o Pelezinho não pôde, né? E o Hernani Zarte também. Esse talvez foi um dos maiores presidentes do Juventude, sem desmerecer ninguém. Era tão dedicado que chorava nas derrotas e nas vitórias, dava vida pelo Verdão. Grande pizza, escreve seu Hernani Zarte. É isso aí. Eu vou tá joia então, Pedro. Levar a neném no colégio. Um abraço para ti aí, né? Deu para recuperar muitas histórias aí. Parabéns, né? Mais uma vez por esse grande momento aí do esporte, né? Relembrando essas histórias, né? Relembrando aquilo que você ajudou a construir acima de tudo aí. É isso aí. Obrigado ao Aldrey pela oportunidade, né? E parabéns para o Juventude, 60 anos.
E espero que as pessoas continuem colaborando, né, devagar, para que se mantenha aquele patrimônio. Precisa de bastante reforma, mas tem que ir devagar, né? Até domingo desceu a tela lá nas comemorações, está o Suca trabalhando lá para deixar o estádio em dia, né? Trocar a porta do vestiário lá, que as portas dos vestiários não tem nada a ver com o jogo, né? Alguém deu um coice numa porta no vestiário lá na cabine de rádio e arrebentou a porta, né? Isso aí a gente é lamentável, né? Mas faz parte do futebol, né? Um abraço a todos e muito obrigado.